entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo nesta manhã o reverendíssimo Padre José Alain, a equipe que compõe esta liturgia, o Ministério de Música, a você que está em casa nos acompanhando pelas mídias sociais, neste dia em que toda a igreja do Brasil e do mundo se entristece pela partida de um grande bispo, Dom Henrique Soares, um verdadeiro profeta, que não somente em Palmares, mas em todas as dioceses, seminários e presbitérios do Brasil, anunciava a beleza do reino dos céus. Hoje, Dom Henrique pôde experimentar a graça de estar na glória de Deus, glória tão sonhada por ele nesta vida. Meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos no Evangelho que acabamos de escutar uma passagem em que Jesus conta uma parábola reveladora e poderíamos até mesmo dizer, para aqueles que não são crentes, assustadora. Por quê, Padre? As parábolas de Jesus, elas se caracterizam todas elas por uma descrição que é peculiar de nosso Senhor. Reparemos que Jesus não usa as palavras fortes e explícitas como talvez nós gostaríamos que ele usasse. Talvez esperássemos de Jesus uma pregação que fosse tão explícita e evidente que a compreensão por nossa parte e por parte daqueles que o escutavam fosse imediata. E deste modo, quem sabe, os ouvintes de Jesus poderiam responder, corresponder, viver a partir daquilo que ele dizia. Mas o Senhor, sempre muito discreto, parece não querer que as pessoas compreendam a sua mensagem. E aqui está o princípio da sabedoria de nosso Senhor. O Evangelho, embora seja uma revelação universal, só poderá ser compreendido por aquele que está sensível ao Espírito Santo, pelos humildes.
O Espírito, disse a segunda leitura, vem em auxílio daqueles que são fracos, daqueles que são humildes. E é esse Espírito que intercede pelos homens com os seus gemidos inefáveis, dando a eles a capacidade de orar e de compreender a mensagem de Jesus. Em outras palavras, somente o homem, somente a mulher que está repleto do Espírito Santo é capaz de compreender a descrição das parábolas de Jesus e entender o que ele deseja dizer, sem muito esforço. Porque a revelação não é feita pela inteligência humana, mas pelo Espírito que está em nós e que vai abrindo o nosso olhar para as parábolas de Jesus, para aquilo que ele nos quis ensinar, colocando-nos assim numa posição de disposição a obedecer o que o Senhor disse. Não porque fomos persuadidos pelo medo e pela inteligência, mas porque fomos convencidos pela experiência com o Espírito Santo, que colocou-nos na condição de perceber, num processo de autoconhecimento, a nossa humildade e a nossa necessidade de compreender a Jesus no poder do Espírito Santo. Tendo dito isto, o que disse o Senhor na sua descrição nesta parábola que acabamos de escutar e que o Espírito para aqueles que são humildes há de revelar nesta manhã? O Senhor começa dizendo à multidão uma parábola, explicando o que viria a significar o reino dos céus. Vai falar, como na semana passada, sobre a boa semente que foi lançada, plantada sobre o campo. Mas o Senhor usa de um detalhe que poderia passar despercebido para aqueles que leram ou ouviram o texto de qualquer jeito. Enquanto dormiam, o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Eis talvez o ponto mais fundamental deste evangelho. Enquanto nós dormimos, enquanto nós baixamos a guarda, enquanto nós temos a impressão de que as coisas estão ocorrendo tal como o curso do tempo, vem o inimigo, o diabo, e semeia o joio sobre todas as esferas da nossa vida. Talvez, neste momento, o diabo está semeando o joio na sua família, porque vocês estão dormindo, quando não rezam juntos, quando permitem que o sol se ponha sobre o vosso ressentimento, expondo-vos assim ao diabo. Talvez o inimigo está semeando o joio na sua sexualidade, quando você baixa a guarda e se entrega à pornografia e a tantas outras baixezas do ponto de vista da sexualidade, do adultério e assim por diante. Talvez você esteja dormindo e o inimigo está semeando o joio quando permite que a sua alma se entregue à preguiça. E não há então o desejo, a disciplina, a disposição, o entusiasmo em rezar, em se colocar na presença de Deus para apresentar diante do Senhor as suas necessidades. A cada um, o Espírito que vem em auxílio à fraqueza vai revelando em que ponto nós estamos dormindo, dando ao inimigo a oportunidade de semear o joio. Falamos do aspecto desta dormição pessoal, subjetiva, que dá ao inimigo a oportunidade de semear o joio, mas quantas vezes nós não estamos dormindo enquanto igreja de Deus, permitindo que o inimigo semeie o joio na comunidade dos filhos de Deus?
quando permitimos com passividade que a pandemia ou que tantas outras situações façam com que a igreja vá perecendo no seu anúncio, na sua evangelização. Quantas vezes nós estamos dormindo quando permitimos que uma pregação que não está em harmonia e em consonância com o magistério apostólico vá dominando os nossos púlpitos, e as ideologias entrando dentro das nossas comunidades de uma maneira sutil ou desvelada, e nós assistimos a isso sem perceber que há um sono generalizado sobre a igreja. Quantas vezes nós, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos permitir que a palavra de Deus nos desperte para um anúncio cheio de parresia, para um anúncio cheio de coragem. E aliás, eu quero neste dia dizer que Dom Henrique Soares, que partiu no dia de ontem em torno das 10 da noite para a glória de Deus, foi um exemplo deste profetismo apostólico que dizia aquilo que era necessário para despertar os pastores bispos, para despertar os padres, para despertar os leigos acerca da necessidade de não permitirmos que o inimigo continue a semear joio sobre as nossas comunidades, sobre os nossos campos, sobre os nossos discursos. Padre, infelizmente, o joio já está semeado, já está posto. Padre, na medida em que o Senhor prega ao meu coração e à minha mente, já vêm as realidades em que claramente posso identificar o joio que vai crescendo no meio do trigo. Poderíamos, diante deste fato, desanimar o nosso coração, achar que todas as coisas estão perdidas, mas o Senhor nos faz uma promessa no mesmo Evangelho. O joio vai crescer junto com o trigo. Talvez vocês se sintam impotentes diante desta realidade, mas o patrão aconselhou: na medida em que o joio cresce com o trigo, quando vier o tempo da colheita, eu pessoalmente vou separar o joio do trigo, colocarei o joio sobre feixes e os lançarei ao fogo. Me permita dizer e traduzir aquilo que disse o Senhor, que aliás é uma das parábolas que é explicada ao longo de sua passagem. O fogo a que se refere Jesus não se trata apenas de um castigo terreno, mas do fogo do inferno. Aqueles que semeiam o joio, seja dentro do campo da vida individual e subjetiva, seja na comunidade dos filhos de Deus, ou seja através de pregações ideológicas que não correspondem ao discurso e à doutrina de Jesus, responderão a ele no fogo do inferno. Foi o que disse o Senhor. Peçamos que a Virgem Maria, em sua intercessão, nos ajude a prosseguir decididamente, não sendo nunca nós aqueles que semeiam o joio, mas aqueles que cultivam o trigo da verdade e de um anúncio puríssimo da verdade do Evangelho, para que o mundo creia, para que o mundo seja salvo e que Jesus Cristo seja honrado e glorificado, tal como é, Rei de todos os campos, Rei do reino dos céus, do qual falou-nos no Evangelho. Amém.